Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Leonardo e hoje é a terceira parte do vídeo das principais ideias em .NET e hoje eu vou apresentar para vocês o Visual Studio Code. É uma ideia que particularmente eu gosto muito, mas é importante lembrar que de fato ele não é uma IDE, e sim um editor de texto. Contudo, você pode instalar algumas extensões e personalizá-lo para que ele se comporte de fato como uma IDE completa. Então, neste vídeo, vamos apresentar como instalar o Visual Studio Code e também como você pode instalar a extensão do C# para que você tenha todas as funcionalidades de uma IDE completa. Vamos lá? Então, para começarmos, você vai digitar no Google Visual Studio Code e você vai clicar no primeiro link aqui que ele vai levar você ao site do Visual Studio Code. Você também pode digitar code.visualstudio.com e você vai cair aqui nesta página. Aqui você vai poder ver que tem o botão do download, aqui neste caso download por Windows, mas se você clicar aqui na setinha, você pode ver que tem também para outras plataformas. Então você pode ver que tem para Mac, para Windows e para Linux também. Ao contrário do Visual Studio, essa versão aqui do Visual Studio Code ele tem para Linux. Então se você usa uma distribuição Linux, você pode instalar e usar normalmente. Então no meu caso, eu estou utilizando o Windows. Então vou clicar aqui para fazer o download. E o download vai começar e vai instalar aqui para você. Então, basta que você execute o instalador. O instalador é bastante simples, tá? Você vai aceitar aqui os termos de licença, vai dar um Next. Você pode escolher a opção de criar um ícone no desktop ou não. Dar um Next também e dar um Install. Feito isso, ele vai instalar o Visual Studio Code no seu computador. É bem rápido e bastante simples também. Então, após instalado, você vai poder marcar essa opção aqui de Launch para ele abrir e vai dar um Finish. Então, após instalar e abrir o Visual Studio Code, você será levado a essa tela inicial aqui. Dentro dela, você pode ver que tem uma tela de boas-vindas aqui. E aqui do lado, você pode ver que tem alguns menus, que são os principais menus que você irá utilizar ao longo do desenvolvimento. E bom, dentre esses menus, você pode ver aqui que tem o Explorer, que é para você explorar os arquivos de uma pasta. Você tem o Search, que é para você procurar um arquivo em específico da pasta que você está trabalhando. Você tem o Source Control, que no caso é o controle de versão. Você pode inicializar, por exemplo, um repositório Git. Você tem aqui o menu de Debug, que é para você depurar o seu projeto. E por último, você tem aqui o menu de extensões. Que essas extensões aqui, você pode ver que tem bastante extensão. E a extensão que nos interessa é a extensão do C#. Você pode ver aqui, por exemplo, que mesmo que eu criar um projeto do C#, ele não vai me permitir, por exemplo, ter o IntelliSense. Porque, por padrão, o Visual Studio Code, na verdade, ele é um editor de texto. Então, para transformarmos ele em uma IDE completa, vamos precisar instalar algumas extensões. Então, para isso, vindo aqui neste último menu de extensões, você vai instalar a seguinte extensão. Você vai procurar aqui, Search Extensions, vai digitar C#. É a primeira opção que vai aparecer aqui para você. Então você pode ver aqui que é da própria Microsoft, que é a Publisher. Você vai clicar aqui em Install. E é uma instalação bastante rápida e bastante simples. Você clica e ele já vai instalar para você. Perfeito, já está instalado. Então, é somente essa extensão que você vai utilizar no seu Visual Studio Code. Porém, eu recomendo que você explore outras extensões, porque às vezes pode
ajudar o seu desenvolvimento. Ela tem umas extensões que aumentam bastante a produtividade. Então, as extensões que eu recomendo, além do C Sharp, é essa VS Code-Icons. Ela permite uma visualização muito melhor dos ícones do seu projeto. Então, ela é puramente visual, tá? Ela não tem nenhum aspecto de produtividade, mas ela possui alguns ícones que deixam muito melhor a experiência visual. Então, eu recomendo que instale. O nome dessa extensão é VS Code-Icons. Basta clicar em instalar. E ele vai aparecer aqui um menu aqui para você, e você coloca VS Code Icons. E ela já está em funcionamento. Outra extensão também que eu recomendo é o C Sharp Extensions. Você pode ver aqui que tem várias, porém você vai instalar essa extensão aqui desse JOS Creative, porque essa primeira aqui ela não é mais mantida, então esse projeto aqui ele não vai receber mais atualizações. Então você instala essa daqui, ó, essa segunda aqui, desse publisher JOS Creative, e você clica em Install. Esse C Sharp Extensions ele permite que você tenha alguns menus adicionais para facilitar a criação de alguns arquivos no C Sharp. Então, perfeito. Nós já temos aqui as nossas extensões do Visual Studio. Então, nós temos o C Sharp Extensions e VS Code Icons. Então, o nosso projeto, o nosso Visual Studio Code já está se comportando exatamente como uma IDE, porque ele permite agora que nós tenhamos algumas funcionalidades para trabalharmos melhor utilizando o VS Code. Então, não só o C Sharp você pode programar no VS Code, você pode ver aqui que tem até extensão para Python e também tem para outras linguagens. Então, você pode ver que o VS Code ele tem bastante linguagens para você poder utilizar. Então, se você for trabalhar com Python, por exemplo, é recomendável que você instale a extensão do Python, porque ele vai ter todo o IntelliSense e todas as facilidades de trabalhar com Python. No nosso caso, como vamos utilizar o C Sharp, instalamos aqui a extensão do C Sharp. Vamos agora criar o nosso projeto em .NET para que possamos trabalhar com o Visual Studio Code. E para isso, nós vamos vir aqui no Visual Studio Code, clicar aqui em Explorer, e vamos abrir uma pasta para que nós possamos guardar os arquivos do nosso projeto. Então, nós podemos vir aqui em Open Folder e navegar até a pasta, ou nós podemos vir aqui em File, Open Folder também, que vai ser a mesma opção. Então, eu vou vir aqui em C, Projetos, Vídeos, e vou criar uma pasta aqui, chamada Meu Projeto VS Code. Então, eu quero trabalhar com o meu projeto aqui, e vou clicar aqui em Select Folder. Então, aqui nós estamos na pasta do nosso projeto, e agora nós vamos criar o nosso projeto em .NET. E para isso, o Visual Studio Code ele tem um terminal integrado, ou seja, significa que você não precisa abrir o seu prompt de comando ou bash, nem nada do tipo. Ele tem de forma integrada no Visual Studio Code, o que facilita muito para você trabalhar sempre na mesma janela. Então, para abrir o terminal integrado, você pode vir aqui em Terminal, aqui no menu, New Terminal, ou apertar Ctrl Shift e aspas simples. Então você pode ver que ele já vai abrir o terminal na pasta do meu projeto, que eu fui lá em Open Folder, ele já vai abrir direto na pasta. E para isso vamos criar o nosso projeto em .NET. Vamos digitar o seguinte comando: .NET New Console. Perfeito, então nós criamos um novo projeto em .NET do tipo console.
E você pode ver aqui no Explorer que ele já abriu aqui alguns arquivos do meu projeto. Ou seja, ele criou uma pasta obj, meu projeto vscode.csproj e aqui o meu program.cs. No Explorer, ele está listando todos os arquivos da minha pasta, que é o mesmo caminho que eu coloquei lá em Open Folder. Então, se eu clicar aqui no meu program, você pode ver aqui que ele vai abrir aqui uma abinha aqui para mim com o conteúdo do meu arquivo. E feito isso, eu posso programar aqui com ele normalmente. Então, você pode ver aqui também que como nós temos a extensão do OmniSharp, que é a extensão do C# que instalamos anteriormente, se nós digitarmos aqui, ó, console. Você pode ver que ele se autocompleta para mim. Então você pode ver que toda essa listagem de métodos, quem está fazendo isso na verdade é a extensão do C# que instalamos anteriormente. Se você não tivesse instalado essa extensão, esse IntelliSense, esse autocomplete, ele não funcionaria. Então, na verdade, quem faz tudo isso é a extensão do C# que você instalou anteriormente. Então, vamos criar uma classe aqui, uma classe pessoa, com um método apresentar. Então, vimos aqui no nosso Explorer. Então, eu vou clicar aqui com o direito, New C# e selecionar a opção Class. Lembrando também, novamente, que quando você clicar aqui com o direito, esse menu aqui de New C#, ele só é possível também com base na extensão que instalamos anteriormente, que é essa extensão aqui, ó, C# Extensions. Então, você pode ver que ela facilita muito para quando trabalhamos com C#. Então, essa extensão aqui, ela disponibiliza para nós esse menu aqui, New C#, que tem algumas padronizações de criação de arquivos. Então, se você não tivesse essa extensão, você teria que fazer bem manualmente. Então, você vai colocar aqui New C#, Class, e vai dar um nome para sua classe. No caso, eu vou colocar o nome de pessoa. Vou dar um Enter. E você pode ver que ele já cria para nós toda a estrutura básica de uma classe. Então, eu vou criar apenas um método, tá? Public void apresentar. E esse método ele vai fazer simplesmente um writeLine com a apresentação. Perfeito. Então, você pode ver aqui que eu posso trocar as abas aqui do meu código. E vou fazer o seguinte. New, pessoa. Você pode ver aqui que nós temos que fazer o import. Então, quando você editar pessoa, ele vai selecionar aqui. Você clica aqui nessa lâmpada. Using meu projeto VS Code ou você segura o Ctrl e aperta o ponto. E você vai selecionar essa Using meu projeto VS Code. Então, vou abrir e fechar parênteses, ponto apresentar, que é o nome que demos para o nosso método da classe pessoa. E também precisamos desse Using, porque a nossa classe pessoa ela tem um namespace, meu projeto VS Code, e nós queremos colocar aqui para que ele reconheça esse meu namespace. Então, nós estamos utilizando aqui o namespace meu projeto VS Code, que dentro dele tem a classe pessoa. E para isso, precisamos apontar aqui com o using. Alternativamente, podemos colocar aqui, ó. Também dá na mesma, porém acaba ficando um pouco longo aqui, por isso que eu prefiro da primeira forma de fazer esse using aqui. Então, perfeito. Agora nós vamos vir aqui no terminal. Então, eu vou limpar o terminal aqui com o comando cls e vou executar o comando .NET Run. Então, ele vai compilar o meu código
E ele deve exibir duas mensagens, né? Primeiro, a mensagem Hello World e depois a mensagem de apresentação com base na pessoa.apresentar, que é este daqui que nós criamos. Então podemos ver aqui o retorno, primeiramente Hello World e segundo apresentação. Então o nosso projeto aqui em .NET, estamos trabalhando com o Visual Studio Code, instalamos as extensões e ele está funcionando normalmente como uma IDE. E chegamos ao fim da nossa aula, espero que tenham gostado e entendido também como trabalhar com o .NET utilizando o Visual Studio Code. Ele é uma das minhas ideias preferidas, principalmente por ele ser bastante leve, ter um terminal integrado e ter um amplo suporte para extensões. E vocês viram também que, como ele é um editor de texto, existem muitas extensões para outras linguagens também. Vocês podem ver que tem para Python, por exemplo, e também tem outras linguagens que você pode utilizar trabalhando com o Visual Studio Code. Basta que você pesquise o nome da linguagem nas extensões e muito provavelmente vai ter uma extensão que vai fornecer diversas facilidades para você desenvolver. Então, espero que tenham gostado e até a próxima!